Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Leonardo Figueiredo e você está na plataforma de treinamentos online da. Vamos dar início a um novo módulo. Então, vem comigo que eu te explico. Vamos ao compartilhamento da tela. Muito bem, pessoal. Vamos dar início então ao nosso módulo 1, classificação das áreas. Vamos falar um pouco sobre conceitos, sobre critérios e normas e sobre propriedades, não só das áreas classificadas, como também dos gases, dos elementos químicos, enfim. Vamos começar com toda essa parte conceitual para que a gente consiga entender o nosso curso como um todo. Então, o nosso conteúdo programático desse módulo ele vai pegar uma parte introdutória, a identificação e avaliação dos riscos nos ambientes de trabalho, a teoria do fogo, limites de inflamabilidade e explosividade, propriedades físicas e químicas dos gases, como ponto de fulgor, ponto de ignição e densidade, fontes de ignição e eletricidade estática, volumes de risco, métodos, critérios, curvas e simulações computacionais, critérios e normas internacionais. A gente tem o critério da NEC, a National Electrical Code, para a classificação das áreas, e a gente tem também o conceito de divisão e os volumes de risco nas áreas de processo. Temos também o critério da IEC, International Electrotechnical Commission, que é adotado no Brasil, para a classificação de áreas. O conceito das zonas e volumes de risco em áreas de processo, e as unidades abastecedoras, bem como a parte de poeiras combustíveis. Muito bem, pessoal. Qual é a relevância do tema em questão? Por que eu devo fazer um treinamento de NR10 áreas classificadas? Bem, senhores, no ramo da indústria petroquímica, das indústrias químicas, das indústrias de óleo e gás, sempre é muito importante a gente fazer esse treinamento. Por quê? Porque o próprio processo, as características do próprio processo vão colocar em um risco maior ainda de incêndio e explosão toda a unidade ou a vida dos próprios trabalhadores, porque a própria característica do processo leva a uma atividade mais perigosa. Gases vão estar presentes durante esse processo, portanto, vai acontecer a delimitação, a formação ou a probabilidade de uma atmosfera explosiva. Portanto, os cuidados necessários são importantes. Vamos falar um pouquinho aí do problema, nessa nossa parte introdutória. Acidentes ocorridos em várias partes do mundo tiveram como origem um equipamento elétrico indevidamente especificado para trabalhar numa área cuja presença de substâncias inflamáveis no ambiente criava condições especiais para a sua ocorrência. Ou seja, o incêndio ou a explosão tinha ali todas as condições propícias, para o seu surgimento, para a sua ocorrência. Ou seja, o próprio processo facilitou o surgimento ou a ocorrência de um acidente. Equipamentos elétricos, por sua própria natureza, podem se tornar fontes de ignição quando operando em uma atmosfera potencialmente explosiva. As energias desprendidas no acionamento destes equipamentos é muitas vezes superior àquela que é necessária para dar início a uma combustão. Ou seja, os equipamentos elétricos, pela própria natureza que eles têm, faz com que eles se comportem ou se tornem fontes de ignição durante a sua operação normal. Por quê? Porque é comum que durante o próprio chaveamento de um equipamento elétrico ocorra um centelhamento, a formação de uma centelha, a abertura de um arco, ou durante a própria operação também do equipamento vai ocorrer ali a circulação de corrente elétrica. Essa circulação dentro dos condutores ou pelo próprio equipamento vai fazer com que esse equipamento, ou pelo próprio cabeamento, vai fazer com que essa estrutura, que essa instalação inteira se aqueça devido ao efeito Joule. A própria passagem da corrente já é um gerador de efeito Joule. Outro problema que pode acontecer são as fugas de corrente, ou as faltas ou falhas dos equipamentos à terra. E outro problema que também pode acontecer é a geração e acumulação de eletricidade estática. Todas essas são características que a gente encontra nos equipamentos elétricos e que são geradores de risco no que diz respeito a incêndios e explosões em áreas classificadas ou não.
Aqui a gente tem um alerta de segurança, né, de um acidente que aconteceu em Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Alegre. Então, esse é um caso real, é um safety alert, né? É um alerta de segurança. Então, um incêndio em uma fábrica de produtos químicos causado por um curto-circuito em uma área de manipulação de produtos inflamáveis deixou a população de Cachoeirinha em pânico. 3 pessoas se feriram com esse acidente, 10 casas ficaram destruídas, todo o bairro precisou ser isolado, 60 mil litros de solvente vazaram dos tanques da fábrica. Olha o perigo disso, gente. A captação da água do rio foi suspensa por causa do risco de contaminação, obviamente. Técnicos do meio ambiente tentavam evitar a todo custo a contaminação não só do rio, mas também do solo. E máscaras de gás foram distribuídas para a população na tentativa de se diminuir a contaminação por meio dos gases tóxicos. Então, esse acidente ele gerou 3 danos ambientais significativos, né? Contaminou o solo, o risco era alto de se contaminar a água e contaminou-se também o ar, tanto é que máscaras foram distribuídas para a população. Então, além, né, do prejuízo material, a gente teve também um dano ambiental, mas dos males, de todos os males, o menor, né? Não tivemos aí fatalidades. Tivemos 3 pessoas feridas, mas nenhuma delas morreu. Mas, enfim, não deixa de ser um alerta importante, mostrando aí a relação direta que existe entre o risco que as instalações elétricas oferecem num ambiente em que a gente tem uma atmosfera explosiva. Neste caso, uma planta aí, né, uma fábrica de produtos químicos, possivelmente de tintas ou de solventes. Para melhor entender a evolução, né, de todo o processo aí do surgimento dos equipamentos EX e da segurança intrínseca como um todo, é importante aqui a gente entender um pouquinho da história, né? Então a gente tem aqui um breve histórico do que foi acontecendo aí ao longo da evolução da indústria, de um modo geral, né? Então, o que aconteceu, gente? Após a Segunda Guerra Mundial, o uso dos derivados de petróleo e também do aumento da tecnologia como um todo, né, estimulou o aparecimento de plantas de extração, transformação e refino de substâncias químicas necessárias ao desenvolvimento técnico e industrial. Então, teve um boom aí após a Segunda Guerra. Nos processos industriais, surgiram áreas consideradas de risco devido à presença de substâncias potencialmente explosivas, que restringiam a parte da instrumentação somente à pneumática naquela época. Então, os equipamentos eletrônicos, né, elétricos e eletrônicos daquela época, eles tinham grandes válvulas e resistores de potência que dissipavam uma grande quantidade de calor, potencializando o risco das faíscas e incêndio devido aí à enorme temperatura de superfícies desses equipamentos. Então, somente aí com o desenvolvimento da microeletrônica, né, e com o advento dos circuitos integrados, né, os CIs, e também dos transistores, é que foi possível reduzir as potências dissipadas pelo efeito Joule e desenvolver circuitos com a limitação da energia, que puderam ser implementados ou implantados em todos os equipamentos de instrumentação aí, gerando um enorme desenvolvimento tecnológico. Esses aí foram os primeiros passos da segurança intrínseca, ok? Muito bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo, mas o módulo ainda não acabou. Continue com a gente, que a gente se vê no próximo vídeo para a gente continuar esse módulo. Até lá!